Você sabe que o nosso programa tem a intenção de ser prático, de que você me escute e leve para o seu dia a dia. E é por isso que eu respondo perguntas. Se você gostaria de me fazer uma pergunta, entre no site, no link, perguntando para a Rosalia e faça a sua pergunta. O critério que eu utilizo, porque são várias perguntas, eu agradeço a todos que me encaminham, é aquelas que representam um universo maior das perguntas feitas. Então eu utilizo aqui para que um maior número de pessoas possa aproveitar dessas mensagens de educação emocional e de controle mental. Vamos à primeira pergunta. Como posso ajudar uma pessoa que teve um AVC do lado esquerdo, ficou com sequelas na fala e se locomove com ajuda? Fala só com repetição e a minha pergunta é se existe algum exercício mais específico para essa situação. Veja bem, vamos começar com um princípio fundamental. Por muitos e muitos anos se acreditava que o cérebro adulto, depois de uma certa idade, era fixo. Não se modificava. Inclusive que a produção de neurônios ia com a idade diminuindo, os neurônios iriam morrendo e não teria recuperação. Pesquisas atuais demonstram que isso não é mais verdadeiro. Pesquisas demonstram a neuroplasticidade do cérebro, a capacidade incrível ao longo de toda a vida de um sujeito, o cérebro produzir mudanças constantes, como também prova a neurogênese contínua, gênese de origem, neuro de neurônios. Então, a fonte que gera neurônios, ela é ativa por muitos e muitos anos. No hipocampo, nós temos uma pequena fábrica de neurônios que pode ser ativada ao longo da vida, inclusive na vida adulta e na adulta mais avançada. Se descobriu também que o que ativa essa pequena fábrica é a atividade física constante e os desafios mentais. A minha pergunta para você é: você está desafiando a sua mente para contínua produção de neurônios e contínua plasticidade, modificação do seu cérebro? Enfim, aprendemos então que o cérebro muda sim e que determinadas áreas podem ser ativadas e outras áreas podem ser silenciadas. Áreas, por exemplo, que as atividades estão muito aberrantes, como, por exemplo, a atividade que gera a depressão ou o comportamento obsessivo-compulsivo. Duas condições são essenciais para que você possa estimular conscientemente, através de exercícios, o seu cérebro ou determinadas áreas do cérebro que foram lesionadas, ou mesmo áreas que você não ativa e gostaria de ativar. É possível, via ações de comportamentos conscientes que vão mandar essa informação para determinadas áreas do cérebro e ativá-las, ou romper estas informações que vão silenciar determinadas áreas, se for o caso desta necessidade. Porém, isso depende de um controle mental que a própria pessoa precisa fazer para poder ativar, que é sempre via repetição. E também é muito importante a capacidade de atenção e de concentração para que você possa aplicar essas técnicas mentais. Muitas vezes as lesões ocorrem em áreas em que a pessoa não consegue ter esta atenção ou esta concentração, o impedindo de aplicar esses exercícios que a pessoa está perguntando. O último recurso que uma pessoa deve utilizar, eu sempre digo, em função do cérebro ser tão maleável, é desistir de fazer algo. E um dos recursos mais importantes para as pessoas que estão passando, ou familiar que está passando por situações como essa, é a aceitação. Aceitar o meu momento agora e que a minha vida será escrita daqui para frente. Eu me lembro da minha mãe, que teve Alzheimer, e nós tivemos que trabalhar
muito isso, porque os acidentes vasculares, os AVCs que ela tinha, gradativamente iam fechando determinadas áreas da memória da minha mãe. E ela foi gradativamente perdendo. Em primeiro lugar, ela perdeu as memórias episódicas recentes, depois, com o tempo, ela perdeu a memória implícita de ações automatizadas, como, por exemplo, a ação automatizada de fazer tricô, que ela gostava de fazer, ela foi perdendo. Depois ela perdeu a memória episódica a longo prazo. A última memória que ela perdeu foi a semântica, que é de fatos. Ela, por exemplo, até muito pouco tempo atrás, ela lembrava qual é a capital da Argentina. Ela sabia responder. Essas áreas foram fechadas e ela não tinha mais a capacidade de estimular via controle mental, porque essa capacidade de concentração ela havia perdido. Mas nós tivemos a postura de sempre nos desafiarmos e principalmente aceitarmos a situação dela e viver a experiência da relação com a nossa mãe do momento atual para frente, né? Deixando aquele comportamento que a maioria das pessoas fazem. Ai, mas ela era assim. Ai, mas ela fazia e agora não faz. Isso gera desconforto, tristeza, sentimentos negativos. Então, a melhor coisa é aceitar o momento. Este é o meu momento agora com a minha mãe e eu vou aproveitar a história e a vida dela, com o que ela é agora e daqui para frente. Essa é uma dica que eu dou a você que me fez esta pergunta. Nunca desista e utilize a ferramenta da aceitação e do amor pela pessoa, pelo que ela é agora e porque ela pode ser daqui para frente, não comparando com o que já foi.